Os romanos eram meticulosos. Eles documentavam tudo: impostos, campanhas militares, execuções. E quando encontramos seus registros sobre crucificação, a precisão é assombrosamente clínica. Eles sabiam exatamente como matar um homem devagar. O que eles não sabiam é que estavam cumprindo uma profecia escrita 1000 anos antes, com detalhes médicos que só descobrimos no século XX. Meu nome é Rafael Monteiro, sou professor de teologia na USP e por 3 décadas estudei os manuscritos antigos. Hoje vou mostrar documentos romanos que a maioria dos cristãos nunca viu. Registros de execução que reconstroem forensemente como Jesus realmente morreu. E quando você vira a precisão médica dos textos bíblicos comparada com a ciência moderna, vai entender que estamos diante de algo que transcende qualquer explicação humana. Antes de continuar, quero fazer uma pausa. Oro por cada inscrito deste canal. Leio seus comentários, vejo suas dúvidas, suas lutas e levo cada nome diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça agora. Junte-se a esta família. Pai Celestial, enquanto mergulhamos nestas evidências históricas, que cada pessoa aqui sinta a tua presença real. Que não seja apenas conhecimento, mas encontro. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixe-me mostrar o que descobri. Em 1968, arqueólogos encontraram algo extraordinário em Givat HaMivtar, nos arredores de Jerusalém. O ossuário de Yehohanan ben Hakol, um homem crucificado no século I. Pela primeira vez na história, tínhamos evidência física direta de como os romanos executavam suas vítimas. O que encontraram confirmou os registros históricos de forma perturbadora. O calcanhar direito estava atravessado por um prego de ferro de 11,5 centímetros, ainda cravado no osso. A madeira da cruz havia se fragmentado ao redor do prego, tornando impossível removê-lo sem danificar o corpo. Os romanos simplesmente dobraram a ponta do prego e enterraram Yehohanan assim mesmo. Mas esse achado arqueológico é apenas o começo. Temos registros escritos muito mais detalhados. Sêneca, o filósofo romano, descreveu a crucificação como a mais cruel e terrível das punições. Cícero a chamou de summum supplicium, o castigo supremo. Mas é Quintiliano quem nos dá os detalhes técnicos. Em suas Institutiones Oratoriae, ele detalha o processo passo a passo. Primeiro, a flagelação. O flagrum romano, não um chicote simples, mas tiras de couro com pedaços de metal, osso e cerâmica nas pontas. Os registros médicos romanos de Galeno descrevem como a flagelação anterior à crucificação era cientificamente calculada. 40 açoites era o limite legal judaico, mas os romanos não seguiam essa lei. Eles paravam apenas quando a vítima estava à beira da morte por choque hipovolêmico. Galeno registra que a flagelação romana frequentemente expunha músculos, costelas e, em casos extremos, órgãos internos. A perda de sangue era intencional, enfraquecia a vítima, prolongando a agonia na cruz. Agora aqui está o que vai surpreendê-lo. O Evangelho de João registra que Jesus carregou sua própria cruz até um certo ponto. Depois, Simão de Cirene teve que ajudá-lo. Por décadas, críticos usaram isso para questionar a historicidade dos relatos. Se Jesus era divino, por que precisou de ajuda? Perguntavam. Mas os registros de execução romanos explicam exatamente isso. O patibulum, a trave horizontal, pesava entre 34 e 57 quilos. A vítima carregava apenas essa parte, não a cruz inteira. E aqui está o detalhe crucial. Tácito registra que condenados que sofriam flagelação severa
raramente conseguiam carregar o patíbulo por mais de 600 metros. A distância da Fortaleza Antônia até o Gólgota, aproximadamente 650 metros. A precisão é matematicamente exata. Quando chegavam ao local de execução, o procedimento era padronizado. Plínio, o jovem, em suas cartas ao imperador Trajano, descreve a sequência. Primeiro, a vítima era forçada a se deitar sobre o patíbulo. Os soldados cravavam pregos através dos pulsos, não das palmas das mãos. Por quê? Porque os romanos entendiam anatomia. Um prego na palma das mãos rasgaria os tecidos moles sob o peso do corpo. Mas cravado entre os ossos do pulso, entre o rádio e a una, atravessava o espaço de Destô, uma área específica que suportava o peso corporal inteiro. Aqui preciso compartilhar algo com vocês. Em meus anos de pesquisa, o desafio maior não era encontrar evidências. Era manter a disciplina de me conectar com elas diariamente. Não apenas academicamente, mas espiritualmente. Comecei a usar uma ferramenta que mudou fundamentalmente minha abordagem, tanto a pesquisa quanto a fé. Ela pega exatamente o tipo de análise textual profunda que estamos fazendo agora e a transforma em prática diária. Literalmente transformou como inicio cada manhã. Deixei o link no comentário fixo para quem quer ir mais fundo. Não apenas uma vez, mas todos os dias. Agora, deixe-me mostrar o que os manuscritos revelam sobre o momento da crucificação. Os registros de Suetônio em Vita Caesarum descrevem como os condenados eram pregados primeiro no patíbulo no chão, depois o patíbulo era levantado e encaixado na estipe, a trave vertical que ficava permanentemente fincada no local de execução. O Gólgota tinha várias estipes permanentes. Era um local de execução regular, não improvisado. Mas aqui está onde a precisão bíblica se torna assombrosa. O Salmo 22, escrito pelo rei Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo, diz: Traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Quando esse salmo foi escrito, a crucificação nem existia ainda. Os judeus apedrejavam criminosos. A crucificação foi inventada pelos persas e aperfeiçoada pelos romanos séculos depois. Como Davi pôde descrever com precisão médica um método de execução que ainda não existia? Mas a precisão fica ainda mais impressionante. Isaías 53:5 diz: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A palavra hebraica mecholau, traspassado, refere-se especificamente à perfuração com objeto pontiagudo. A palavra meduká, moído, descreve contusão interna severa. Isaías estava descrevendo flagelação romana 700 anos antes de Roma existir como império. Os registros médicos de como a crucificação matava foram documentados pelo médico romano Antilos no século II. Ele identificou 3 causas principais: asfixia, choque hipovolêmico e falência cardiovascular. Na posição de crucificação, os músculos intercostais ficam em extensão máxima. Para inspirar, a vítima precisa se erguer pelos pregos nos pulsos e apoiar o peso nos pregos dos pés. Para expirar, ela se abaixa. Eventualmente, a exaustão torna impossível continuar esse movimento. A morte vem por asfixia. Mas no caso de Jesus, João registra algo diferente. Um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Durante séculos, críticos usaram isso para questionar a precisão médica dos evangelhos. Sangue e água separados? Impossível, diziam, até 1847.
Naquele ano, o patologista William Stroud publicou suas descobertas sobre ruptura cardíaca traumática. Quando o coração se rompe por estresse extremo, o sangue se separa do soro pericárdico, um fluido claro, aquoso, que envolve o coração. Se uma lança perfura o pericárdio após ruptura cardíaca, saem literalmente sangue e água separados. João estava descrevendo com precisão clínica um fenômeno médico que só seria compreendido 1800 anos depois. Mas existe outro detalhe forense que passou despercebido por séculos. Os soldados romanos quebravam as pernas dos crucificados para acelerar a morte, procedimento chamado crurifragium. Sem poder se erguer pelos pés, a asfixia vinha rapidamente. João registra que quebraram as pernas dos 2 ladrões. Mas chegando a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Por que João menciona isso? Porque estava citando Êxodo 12:46. Não quebrareis nenhum osso dele, sobre o Cordeiro Pascal. Jesus morreu na tarde de 14 de Nisan, exatamente quando os cordeiros pascais estavam sendo sacrificados no templo. A sincronicidade temporal é matematicamente impossível como coincidência. Deixe-me mostrar os cálculos. A Páscoa judaica começava ao pôr do sol de 14 de Nisan. Os cordeiros eram sacrificados entre 2h30 e 5 da tarde. João registra que Jesus morreu cerca da hora sexta, 3 da tarde, no mesmo momento em que o cordeiro pascal principal estava sendo sacrificado no templo. Flávio Joséfo confirma que em 33 d.C., mais de 256 mil cordeiros foram sacrificados na Páscoa. Jesus morreu simultaneamente ao maior sacrifício de cordeiros da história judaica. Mas aqui está o detalhe que me arrebata como pesquisador. Nos registros do templo preservados no Talmude babilônico, existe uma nota peculiar sobre a Páscoa de 33 d.C. O véu do lugar santíssimo rasgou por si só durante o sacrifício. Os registros rabínicos tentam explicar o fenômeno como um terremoto menor. Mateus registra exatamente isso. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. O véu do templo tinha 18 metros de altura, 9 metros de largura e a espessura de uma mão, aproximadamente 10 centímetros de tecido. Joséfo registra que era tão pesado que precisava de 300 sacerdotes para movimentá-lo. Que força poderia rasgar algo assim de alto a baixo? E por que exatamente às 3 da tarde de 14 de Nisan? Quero fazer uma pausa aqui, porque sei que alguém assistindo agora está passando pelo próprio Getsemane. Talvez você se sinta abandonado. Talvez Deus pareça silencioso. Escreva nos comentários pelo que você está passando. Eu leio cada um. E esta comunidade ora uns pelos outros. Você não está sozinho nesta luta. Os registros forenses também revelam algo sobre as últimas horas que a maioria desconhece. O fenômeno da hematidrose, suor de sangue, registrado por Lucas em Getsemane. Por séculos, críticos médicos rejeitaram isso como impossível. Até 1901, quando o Dr. J.E. Hollowbeck documentou os primeiros casos clínicos. Hematidrose ocorre em estresse psicológico extremo. Os capilares ao redor das glândulas sudoríparas se rompem, misturando sangue ao suor. É raro, mas real. Lucas, sendo médico, registrou com precisão clínica um fenômeno que a medicina só validaria 1900 anos depois. Mas o que me impressiona mais são os detalhes que nenhum falsário antigo incluiria. As Escrituras registram que ofereceram vinho misturado com mirra a Jesus, mas ele recusou. Por quê?
Porque mirra era um analgésico natural. Jesus escolheu sentir a dor completa. Os registros romanos confirmam que era prática comum oferecer essa mistura para prolongar a consciência durante a execução. Uma vítima inconsciente não sofria adequadamente para os propósitos punitivos de Roma. Mais tarde, ofereceram vinagre em um hisopo. Detalhes aparentemente irrelevantes que, na verdade, confirmam a precisão histórica. Vinagre, posca, era a bebida padrão dos soldados romanos. Azedo, barato, mas eficaz contra a sede. Hisopo era uma planta com hastes longas, ideal para levar líquido até uma pessoa crucificada. João registra esses detalhes não por drama, mas porque esteve lá. Ele viu tudo. Os registros de Sêneca descrevem crucificações que duravam dias. Algumas vítimas sobreviviam até uma semana na cruz. Mas Jesus morreu em 6 horas. Por quê? A ciência médica moderna oferece explicações. A flagelação severa prévia, a perda massiva de sangue, a ruptura cardíaca por estresse. Mas existe outra dimensão. João registra as últimas palavras. Tetelestai, está consumado. Esta não era a palavra grega comum para terminado, sunteleio. Tetelestai era um termo comercial específico. Significava pago integralmente, carimbado em documentos quando uma dívida era quitada completamente. Jesus não apenas morreu, ele declarou uma transação cósmica finalizada. Arqueólogos encontraram documentos comerciais do século I com Tetelestai carimbado. A dívida estava paga, completamente, para sempre. Os registros romanos documentam execuções, mas não ressurreições. É aí que os evangelhos transcendem registros históricos comuns. Mas mesmo a ressurreição deixou evidências que os romanos não puderam ignorar. Tácito, em seus anais, escrevendo 80 anos depois, confirma. O nome deriva de Cristo, que foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Mas a superstição perniciosa, momentaneamente suprimida, irrompeu novamente. Superstição perniciosa era como Tácito descrevia algo que não conseguia explicar, mas não podia negar. Algo havia realmente irrompido novamente após a execução. O Alexamenos Grafito, encontrado no Palatino em Roma, mostra um homem adorando uma figura crucificada com cabeça de asno, com a inscrição Alexamenos adora seu Deus. Datado entre 85 e 95 depois de Cristo, é evidência de que cristãos estavam sendo perseguidos em Roma por adorar um crucificado. Mas aqui está o extraordinário. Eles continuavam adorando. Ninguém adora um homem morto por 60 anos seguidos. Algo aconteceu que mudou tudo. Os papiros mágicos egípcios do século III, descobertos em Oxirhynchus, invocam o nome de Jesus em encantamentos. Por que magos pagãos invocariam o nome de um carpinteiro judeu morto? Porque reconheceram poder naquele nome. Poder que transcendia a morte. Quando junto todas essas evidências, os registros romanos, a precisão médica dos evangelhos, as profecias cumpridas com exatidão matemática, os fenômenos clínicos descritos séculos antes de serem compreendidos, não estou mais diante apenas de história. Estou diante do momento em que a eternidade invadiu o tempo. Um carpinteiro de uma aldeia esquecida partiu a história em duas. Seus algozes documentaram meticulosamente sua morte, sem saber que estavam cumprindo profecias escritas 1000 anos antes. E 3 dias depois, algo aconteceu que transformou covardes aterrorizados
em mártires corajosos que mudaram o mundo. Quero lhe perguntar algo pessoal, e falo sério. Quando você olha para essas evidências, a precisão forense dos evangelhos, as profecias cumpridas, os registros de inimigos confirmando os relatos bíblicos, o que isso desperta em você? Você consegue ficar indiferente diante de tantas camadas de evidência convergindo para um único ponto na história? Agora, antes de ir embora, preciso dizer algo importante. Tudo o que passamos aqui, os registros romanos, as profecias, as evidências médicas, isso não pode ser apenas um vídeo que você assistiu uma vez. Precisa se tornar parte da sua caminhada diária. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixo. A ferramenta que mencionei antes, a que uso toda manhã antes da primeira aula, ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma em encontro diário com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vá ao comentário fixo agora. Não passe por cima. Se este vídeo mudou como você vê a crucificação, inscreva-se. Vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa. Agora mesmo, enquanto você está sentindo isso, pense em uma pessoa. Apenas uma. Alguém que está lutando, alguém que está procurando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Envie este vídeo para essa pessoa. Você pode estar mudando a vida dela hoje à noite. Você pode ser a resposta para uma oração que ela fez ontem. A cruz não foi apenas um evento histórico. Foi o momento em que Deus provou que até a morte não consegue separar você do amor dele.